Olá, pessoas. Vamos mais a uma aula referente a técnicas de treinamento comigo, professor Luiz Felipe. Avaliação contínua e feedback do treinamento. Se a previsão fosse perfeita, se os incumbidos fossem homens de organização, sem falha alguma ou autônomos, e se o meio ambiente da empresa fosse imutável, os problemas de gerência poderiam deixar de existir logo que estivesse pronto o esquema de funcionamento e que as prescrições tivessem sido comunicadas. Katz e Ken. Katz e Ken, nesta situação, reforçam o que será abordado nesse capítulo: a vitalidade da avaliação contínua. Como descrito, a previsão de futuro dentro da organização não é perfeita. Homens erram, falham, acontece o cenário que se altera. Hoje, o que se tem como verdade absoluta e amanhã não passará de uma lei antiga que foi substituída ou artigo de consulta universitária. Daniel Katz e Robert Scan foram dois dos principais investigadores da abordagem sistêmica da gestão. Grande parte da sua obra foi dedicada ao estudo das organizações como um sistema social. Este sistema social foi caracterizado como um sistema aberto, ou seja, que influencia e é influenciado por variáveis desconhecidas e não controláveis e cujas consequências são probabilísticas e não determinísticas. No processo de treinamento, esta realidade é a mesma. O ciclo do treinamento não finaliza com a avaliação final, apenas se inicia uma nova fase. O monitoramento e avaliação do treinamento ele é contínua. O dicionário traduz a avaliação como: avaliação é o substantivo feminino que significa ato de avaliar, ou remete para efeito essa avaliação. Pode ser sinônimo de estimativa ou apreciação. Este conceito de avaliação é interessante, pois ele exprime o sentimento de apreciação por parte da empresa, quando ela decide tomar medidas de avaliações continuadas. O colaborador consegue enxergar um cuidado, um apreço, uma dedicação e se sente valioso para a organização, e é exatamente esse um dos objetivos da avaliação continuada, para garantir que os conteúdos vistos e a faísca de interesse e a dedicação não se percam no decorrer do tempo. O feedback. Segundo Dublin, feedback tem um significado. Feedback é algo que determina se a mensagem foi ou não compreendida. Pode ser uma resposta ou uma reação por parte do receptor, que indique que a mensagem foi ou não recebida satisfatoriamente. Para que haja o feedback, eu tenho que ter um processo de comunicação, um emissor, a mensagem e o receptor. Essa mensagem ela é compreendida como diversas formas, como escrita, verbal, visual. Quando o emissor ele emite uma mensagem para o receptor, necessariamente devemos ter a avaliação do feedback, para que nós tenhamos a certeza que não houve um ruído, um chiado na mensagem, para que nós compreendamos se a mensagem ela foi esclarecida, se ela foi bem interpretada, qual é o resultado que essa mensagem vai apresentar. Feedback ou retroalimentação é um termo muito usado ultimamente. Trata-se de um retorno de algo para alguém. No caso do treinamento, retorno do aplicador, gestor ou responsável ao participante do treinamento, a pessoa que ministrou o treinamento. Alguns detalhes são muito importantes. No feedback, um deles é o uso da palavra e as expressões verbais e não verbais.
que pode interferir drasticamente. Shanat e Bernard explicam como o mau uso da palavra pode ser fatal no feedback. O mau uso das palavras é responsável por uma série de situações indesejadas no trabalho. Conflito entre pessoas, aborrecimentos, desmotivações, maus resultados organizacionais e incompreensões de tarefas de modo geral são alguns exemplos dessa situação. O administrador deve preocupar-se em entender o que significa a fala para o ser humano, quais são as restrições, as regras, as possibilidades que ele oferece e as forças que dificultam ou facilitam a qualidade dos intercâmbios entre as pessoas. Fazendo bom uso da palavra, outro ponto a ser observado é a forma de comunicação no efetivo momento do feedback. Alguns autores definem comunicação como sendo: a palavra comunicação significa tornar comum, trocar informação, partilhar ideias, sentimentos, experiências, crenças e valores, por meio de gestos, atos, palavras, figuras, imagem e símbolos, ou linguagem verbal e não verbal, comunicação visual. Comunicar tem o sentido de participar e estabelecer contato com alguém no intercâmbio dinâmico e interativo. Então, no momento que participamos, estabelecemos um contato com uma pessoa, seja por linguagem verbal, não verbal, comunicação visual através de imagens, símbolos, nós estamos realizando um processo de comunicação. No processo de desenvolvimento de competência interpessoal, o feedback é um processo de ajuda para a mudança de comportamento. É a comunicação a uma pessoa ou grupo no sentido de fornecer informações sobre sua atuação está afetando outras pessoas. Como a sua comunicação está afetando? Ela é positivamente, negativamente? Sem o feedback, as distorções entre nossas intenções e as respostas dos outros tendem a crescer e tornar-se sempre maiores. Com isso, perde-se o sentido original, que é fornecer de forma clara e objetiva, respeitosa e apresentando tantas falhas e acertos. O retorno do treinamento aplicado. Vamos ver agora alguns principais tipos de feedback. O feedback ajuda na mudança do comportamento, informando a pessoa ou grupo sobre suas ações que estão interferindo nas ações de outras pessoas. Sendo eficaz, o feedback ajuda o que recebe em melhorar o seu desempenho a fim de alcançar seus objetivos. O feedback, podemos falar que ele é uma ferramenta de melhoria contínua interpessoal, pessoal e de grupo. O feedback pode ser dividido em 4 tipos específicos de aplicação. Ele é demonstrado da forma de feedback enviado e o retorno percebido. Então vejamos que o feedback ele pode ser correlacionado em 4 pontos, podendo ser corretivo, podendo ser insignificante, podendo ser positivo ou ofensivo. Mas quando o feedback é corretivo, ele acarreta na mudança de comportamento.
Ele ajuda a pessoa a alterar a sua atitude, ao seu comportamento. Quando ele é positivo, é a consequência da repetição do comportamento. Então, para que nós alcançamos feedbacks positivos, nós necessitamos do corretivo. Porque é através da mudança de comportamento que você vai ter, por consequência, um feedback positivo. E agora, quando o feedback ele é ofensivo, ele vai gerar totalmente o oposto. Ele vai gerar desprezo, desmotivação. E quando ele se torna, o feedback é insignificante, a resposta é o esforço será mínima. O feedback positivo tem como consequência a continuação do comportamento e da atitude. A tendência é apenas melhorar continuamente. O colaborador gera expectativa e cria um sentimento de pertencimento à empresa. Quando o feedback ele é positivo, ora, você é elogiado na sua atividade, muito bem, você exerceu muito bem a sua atividade, parabéns. Isso motiva o colaborador a sempre buscar esse feedback positivo, pois ele vai criar uma expectativa. E nós, como administradores, gestores, temos que incentivar quando um colaborador se sai bem, ele faz uma atividade bem feita. Não só como tratar, você fez mais que a sua obrigação. E temos que incentivar para que ele continue sempre motivado. Já o feedback corretivo, ele gera a real mudança de comportamento e hábito dos colaboradores, possibilitando, além do aprendizado, o desenvolvimento contínuo. O retorno para a empresa com colaboradores mais engajados e motivados. Automaticamente o rendimento será maior e o lucro posteriormente também. Ou seja, não podemos criar feedbacks falsos. Elogiar, dar um feedback positivo é uma atividade que precisa ser melhorada. Como gestores e administradores, precisamos fazer as correções pontuais a fim de buscar um processo de melhoria, a fim de buscar um processo de feedback positivo. Nas ações, podemos pontuar os positivos e os corretivos? Sim, podemos dentro de um feedback. Olha, foi muito positivo isso aqui precisamos ser melhorado. Agora, um feedback significante não vai representar nada para o colaborador. Pelo contrário, ele deixará com dúvidas de credibilidade do processo e do profissional que aplicou. Seu esforço para os próximos será mínimo. Já o ofensivo é um dos mais complexos. Acarreta na tal desmotivação do colaborador, discriminação e preconceito, que finalizando com uma medida de desprezo por parte do colaborador, além da situação desagradável que se instalará posteriormente. Né? Uma crítica construtiva. Todos nós já se deparamos com uma crítica construtiva, já realizamos uma crítica construtiva. Mas a crítica construtiva é aplicada como informação sobre qualquer comportamento ou ação desenvolvida, que pode incentivar as pessoas a melhorarem ou desenvolverem os seus potenciais. Toda crítica faz com que o indivíduo perceba o seu nível de desempenho e possa melhorar, escolher outra rota para o progresso ou continuar evoluindo gradativamente. Mas para isso, precisamos mudar o perfil do nosso colaborador a receber de forma positiva. E temos que tomar cuidado com as formas de realizar essa crítica construtiva. Para Ronald e Franz B.,
A crítica construtiva está intrinsecamente ligada ao processo de aprendizagem, pois quando se ocorre esse processo, o indivíduo está aprendendo novas técnicas, novos conceitos, novos comportamentos para alterar a sua própria forma de enxergar as coisas. Para se realizar uma crítica, alguns pontos básicos devem ser observados. Apresentar a crítica assim que o fato aconteceu. A crítica acontecer. Então, apresentar a crítica assim que o fato se sucedeu e a crítica a acontecer. Evitar fazer a crítica em frente de outras pessoas, muito importante. Convidar para uma sala reservada, onde seja possível uma conversa tranquila e respeitosa, equilibrada, onde gera confiança. Porque quando vamos realizar uma crítica construtiva na presença de outras pessoas, podemos deixar o colaborador, a pessoa a receber, constrangida por ter sido, por se considerar ser chamado a atenção, e às vezes não é esse o intuito que você quer. Então você tem que deixar bem claro o que você está querendo realizar, que é para a progressão. Deixar enfatizado que aquilo vai ser melhor para a carreira daquela pessoa. Aquele é o caminho a ser seguido. Antes de chamar a pessoa para aplicar o feedback, deve ser avaliada seu estado físico e mental. Lógico, para que evitar que a crítica seja o estupim para a pessoa explodir emocionalmente e assim não contatar o efeito esperado. A pessoa está passando por um momento de estresse, aonde falta a última gota para transbordar o copo d'água. E aí você vai com as melhores intenções, as palavras corretas, mas no momento errado. Então precisamos avaliar qual é o momento correto. Tendo em vista que o time, o lead, ele não pode se passar muito. Porque o ideal é realizar a crítica naquele ato ali, momento reservado, no melhor ato que aconteceu. Existem obstáculos que ocorrem durante um momento da crítica, impossibilitando seu entendimento de maneira correta. Deve-se, portanto, evitar julgamentos ou interpretações sobre os fatos e informar claramente e com tal transparência a crítica, e condiz a conversa para as respostas dos questionamentos sobre a crítica. Não focar em questões pessoais ou de relacionamento. Ferramentas para aplicação de uma crítica construtiva. Uma crítica construtiva, para ser considerada eficaz, é necessário a lapidação das técnicas da fala e do auxílio de algumas ferramentas adicionais. De acordo com Holland e Bill, é elencado 10 principais ferramentas de aprimoramento para as críticas construtivas. Mas antes de nós entrarmos nas 10 ferramentas citadas por os autores, eu gostaria de apresentar para vocês uma ferramenta que é o feedback de Canvas. Nós vamos falar bem pouquinho, bem brevemente com ele, mas é um sistema simples, visual, aonde uma pessoa ou um grupo pode gerar as expectativas de feedback. Por exemplo, nós temos um quadro, esse quadro pode ser impresso, pode ser desenhado, pode ser feito de uma forma simples, uma forma mais complexa. Mas eu vou ter alguns itens nele. Por exemplo, competência. Tenho lá na competência o exemplo de produção de conteúdo. As atividades. Atividades que o grupo ou a pessoa do time exerceu, como redação, revisão, agendar posts, contato com fontes, pesquisa, entre outros. E aí tem os graus de satisfação que a própria equipe, o próprio time, ele irá fazer a sua avaliação. Aí eu tenho lá novato, aprendiz, praticante, profissional, professor, líder e mestre. E aí o pessoal pode colocar lá
os seus post-it, as suas marcações e aí gerar ali o ponto positivo, pontos negativos e quais são as ações de melhoria. Falando um pouquinho mais sobre o feedback de Canvas, ele trata-se de uma ferramenta de avaliação de desempenho. Ele surgiu de uma observação um tanto lógica e a de que não faz sentido avaliar desempenho individual quando o resultado do trabalho a ser feito depende muito mais do desempenho coletivo. Assim sendo, tornou-se necessário uma forma de avaliação que favorecesse o feedback coletivo dentro de uma equipe em detrimento individual. Voltando às ações dos autores, uma delas é analisar a situação. Olhar de forma sistemática toda a cena e avaliar isoladamente cada elemento, para verificar se realmente é preciso a crítica construtiva. O segundo passo, determinar os efeitos e os objetivos. A crítica deve ser extremamente clara, passado de forma positiva, com exemplos práticos e teóricos, de que a pessoa será capaz de cumprir, incentivar o aprendizado e o desenvolvimento. Então, quando eu passo a determinar efeitos e objetivos, com exemplos práticos e teóricos, eu quero que a pessoa seja capaz de cumprir. Para isso, eu vou estar incentivando o aprendizado e o desenvolvimento do colaborador. Ajustar a receptividade. Os seres humanos não são iguais. Possuem pensamentos, culturas, valores diferentes. Mesma coisa acontece quando estão recebendo feedback. Vamos entender um pouquinho dessa questão de diferenças, né? O ser humano, quando ele nasce, o primeiro contato que ele tem é com os pais, né? Maternos, adotivos, enfim, a família. A família, ela vai inserir dentro de cada grupo valores, crenças, formas de cultura. Com o passar do tempo, um processo de educação e sociedade, a sociedade ela também vai inserir alguns tipos de culturas em meio, né, à coletividade que vai gerada. Na organização, não é diferente. Quando uma pessoa recém-chegada, ela tanto contribui para a mudança de comportamento, quanto ela recebe essa mudança de comportamento. Isso faz uma organização criar os diferenciais dela. Agora, quando nós falamos do recebimento do feedback, ele não é diferente. Cada pessoa vai receber o feedback de forma diferente. Alguns vão aceitar e evoluir, outras não têm estrutura emocional no momento, ou não conseguem simplesmente lidar com as críticas e acabam associando a rejeição. O gestor indivíduo que for fornecer deve se atentar a essas questões, porque a pessoa ela pode receber e evoluir, enxergar o caminho. Eu posso ter um processo de negação, aonde a pessoa vai se achar ofendida e ela não vai conseguir. E eu também posso chegar a pessoas que dentro desse mesmo cenário, naquele momento não aceitem e depois entendam de forma melhor o seu intuito. Criar um ambiente propício ele é fundamental. Levar a pessoa a algum lugar agradável dentro da própria empresa, começar uma conversa quebra o gelo, com perguntas banais para começar a criar um bom clima. Após esse processo, inicie as perguntas introdutórias que o levarão às críticas. Claro, se o ambiente for propício a esse tipo de conversa. Vamos dar um exemplo, né? Você precisa criar uma crítica, gerar uma crítica. Então, ao invés de estar lá na sua sala, né? Chama ele para tomar um café, vamos tomar um café,
Como foi o final de semana, como foi o seu dia, como está sendo o seu dia, e aquela atividade deu certo, né? Eu vi o resultado que gerou, e aí numa conversa informal, você acabar gerando essa crítica, né? E aí a pessoa ela vai ter um entendimento melhor, ela vai conseguir enxergar o que você quer fazer. Digo que sempre quando você quer criticar, você quer mostrar um caminho, né, e ensinar. Comunicar-se efetivamente. Fazer bom uso da comunicação verbal e da não verbal. Ponderar o tom de voz e empregá-lo com mais ênfase apenas quando for preciso. Utilizar de uma linguagem corporal em sintonia com a verbal. Manter-se sempre calmo e compreensivo. Afinal, o principal motivo da crítica é a crença de que a pessoa irá acatar e modificar seu comportamento, ou a forma como vem fazendo as coisas, e depende muito de qual for o cunho da crítica e de caráter pessoal, profissional, técnico, de aprendizagem ou comportamental. Vejamos que é muito importante que você exercite a comunicação verbal, a não verbal, os gestos, né? O seu corpo, como que ele está se portando quando você está levando essa comunicação verbal. O tom de voz. O tom de voz não é proibido aplicarmos com mais ênfase. Porém, temos que saber qual é o timing certo, qual é a ocasião certa para aumentar com mais ênfase, né? Descrever o comportamento de que deseja mudar. Na conversa, devemos apresentar alguns exemplos e casos bem-sucedidos de pessoas que estavam na mesma situação e que com a mudança conseguiram atingir os seus resultados. A responsabilidade de quem faz a crítica é elucidar exatamente o ponto-chave a ser melhorado. Boa parte do sucesso da crítica está nesse processo. Para esse processo, nós temos que entender qual é o objetivo, qual é o resultado que o próprio indivíduo ele quer alcançar. O que ele quer enxergar, para que nós possamos elucidar qual é o ponto. Descrever o comportamento desejado é deixar claro o que quer de mudança ou transformação pessoal. Neste caso, a mudança comportamental demonstre situações desagradáveis que ocorram e transformem em uma crítica construtiva. Procurar soluções conjuntamente. A pessoa que não está sendo criticada já está passando por um momento delicado. Neste caso, as reações, como observado anteriormente, serão diferentes. Porém, a maioria que contribui com ideias de melhoria e superação à crítica que foi feita é uma forma que eles encontram de começar a demonstrar vontade de mudar e fazer da organização. Concentrar naquilo que acha bom. Durante todo o processo de crítica construtiva, devemos ter como foco principal aquilo que a pessoa tem de melhor. E com a certeza que vai superar essa crítica e se autodesenvolver. Chegar a um acordo ao final da crítica é extremamente primordial chegar a um consenso de quais serão as medidas adotadas, os próximos passos para sanar o motivo central da crítica. E fazendo isso de forma conjunta e colaborativa facilita para ambas as partes e demonstra total entendimento do objetivo da crítica feita. A capacidade de criticar construtivamente, de saber receber críticas e utilizá-las em proveito próprio será fundamental, não apenas no ambiente de trabalho,
mas também nas relações sociais e familiares. A avaliação de desempenho é um método bastante objetivo para avaliar o desempenho dos colaboradores nas suas funções, analisando a performance individual e a produtividade de cada profissional. Deste modo que a ferramenta identifica se aquele profissional está apto para realizar suas atividades e se executa as funções que são de uma responsabilidade com eficiência, entregando um serviço de qualidade. Apesar dos bons resultados que a ferramenta proporciona, tem de ser discutido muito a importância e a continuidade desse processo, através da prática de feedbacks constantes, ou seja, reuniões entre colaboradores para avaliar o resultado das avaliações, a fim de apoiar o desenvolvimento do avaliado. Outra ferramenta é o controle de feedback. Ter registro e controle de feedbacks é essencial para a gestão de pessoas. Os gestores precisam compreender a importância das reuniões de feedback para o engajamento dos colaboradores, que valorizam muito essas oportunidades de desenvolvimento. Além disso, o feedback deve ser praticado a partir de uma metodologia correta, para que não seja considerado uma simples conversa informal. Portanto, o feedback deve ser claro e específico, orientando o desenvolvimento e reforçando os bons comportamentos. Terceira ferramenta é a pesquisa de clima organizacional. Uma análise do clima organizacional funciona como forma de orientar e identificar aspectos importantes para o ambiente organizacional, o que consequentemente afeta o desempenho dos colaboradores, a partir de uma pesquisa de clima realizada entre os colaboradores. Pode-se perceber variáveis com engajamento e motivação dos colaboradores, por fazerem parte da organização. Compreender o clima organizacional é essencial para que o desempenho dos colaboradores seja eficiente. Esta ferramenta irá medir a percepção dos colaboradores sobre a estrutura oferecida pela empresa, seja ela física, por meio das instalações do pessoal, representada pelas lideranças, além de outros aspectos como remuneração, benefícios, oportunidades e carreiras. Quarto, capacitação de colaboradores. Trabalhar com o desenvolvimento dos profissionais dentro da própria empresa é fundamental para que suas competências sejam constantemente atualizadas e a motivação seja mantida. Programas de capacitação oferecidos pela própria empresa são mais assertivos e geram melhores resultados, pois estão alinhados à estratégia de acordo com a necessidade da organização. Além disso, essa modalidade de treinamento interno vai elevar a autoestima dos colaboradores, que perceberão que estão sendo valorizados e que a empresa vai empregar neles a confiança de quem pode ser ainda melhores. O último é o coaching, trabalhando além da capacitação dos colaboradores. O coaching, como forma de desenvolvimento informal de novos líderes, entra como uma ferramenta de visão futura. Cada vez mais as empresas estão buscando formar líderes multidisciplinares, principalmente capacitando-os para desenvolver boas equipes. Através das lideranças bem desenvolvidas, é que as organizações conseguem colocar em prática suas estratégias de negócio, seja pelo desenvolvimento das competências dos líderes, pelo aumento da motivação, do engajamento e da produtividade. Programas de coaching têm trazido excelentes resultados na capacitação dos profissionais das organizações. Pessoal, nossa aula de hoje foi sobre feedback, algumas ferramentas que auxiliam o feedback. Espero que tenham gostado. Vamos realizar alguns exercícios de fixação. Até a próxima.